O câncer é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, diferentemente do câncer nos adultos, em crianças e jovens, a doença não costuma estar associada a fatores de riscos externos. As causas são indefinidas, difíceis de prevenir. No Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, a repórter Bruna Soares conversou com um oncologista pediatra. Doutora Sabrina, quais são os desafios que as crianças e os familiares enfrentam? Então, nós temos alguns desafios durante esse processo do diagnóstico do câncer infanto-juvenil, né? O primeiro é a família e a criança receber aquele diagnóstico, que não é uma coisa muito simples você falar que uma criança tem câncer, né? Então, é um diagnóstico inicialmente assustador, a gente está lidando com uma doença muito agressiva. Então, para os pais, é como se eles, de repente, abrissem a porta de um quarto todo escuro e que não enxerga nada ali dentro. E aí, com o passar do tempo, as explicações e conhecimento sobre a doença e como é esse tratamento, as coisas começam a ficar mais iluminadas, mais fáceis de serem entendidas e a adequação ao tratamento começa a melhorar, né? Outra dificuldade que nós temos é essa adesão ao tratamento, porque por se tratar de uma doença extremamente agressiva, o tratamento também deve ser à altura dessa doença. Então, é um tratamento que coloca para a família um sofrimento, né? Principalmente porque ver o seu filho sofrendo em detrimento à doença e ao tratamento é uma coisa que machuca muito. Então, esse enfrentamento de diagnóstico e tratamento para chegar ao final é desafiador para a família. Mas, quando nós temos uma equipe preparada para receber o global disso tudo, então psicólogo, assistente social, né, a nutrição, toda a equipe multiprofissional envolvida nesse tratamento, as coisas começam a ser mais leves. Não que fiquem mais fáceis, mas elas ficam mais tranquilas de serem realizadas. Quanto mais tranquila uma família para fazer o tratamento, maior adesão eu tenho, maior a chance de sucesso nós temos nesse tratamento. E como que funciona o tratamento? O tratamento, ele praticamente em 3 pilares, né? A gente tem a oportunidade de tumores sólidos nas cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Os tumores hematológicos, que são leucemias, linfomas, geralmente a gente faz quimioterapia e radioterapia, mas isso tudo vai depender de como que chegou a criança para a gente. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menos quantidade de tratamento eu vou fazer a ela. Então, eu posso me limitar só em fazer, às vezes, cirurgia ou então só quimioterapia, mas aí vai depender do diagnóstico, de como essa criança chegou e o estágio que está essa doença, né, naquele momento. Doutora, a Fundação Sara, que é uma instituição de apoio às crianças, né, que é de grande importância, fala pra gente como que é o trabalho da Fundação com essas crianças. Hoje, tratar câncer infanto-juvenil, a gente não consegue fazer somente usando recursos públicos, né? É necessário o envolvimento da sociedade nesse tratamento para que a gente tenha diagnóstico precoce, tratamento adequado e uma reabilitação e reinserção dessa criança ideal dentro da comunidade. E as instituições que são filantrópicas, né, que não têm fins lucrativos, elas vêm para apoiar isso. Aqui em Montes Claros, né, região do norte de Minas, nós temos, graças a Deus, a Fundação Sara, que é uma instituição que apoia essas crianças, recebem elas em casa de apoio. Existem vários projetos ligados ali, então elas podem dormir no local, recebem as refeições que precisam, tem apoio para fazer exames que às vezes não são custeados pelo sistema público, recebem às vezes, a gente fala que dispositivos para melhoria do tratamento ali, alívio da dor, então coisas que vão facilitar aquele tratamento e melhorar a adesão da criança. Então existem vários programas envolvidos, a fundação ela é mantida por nós, né, da sociedade toda, e cada um de nós fazendo um pequeno papel aí para ajudar no sucesso do tratamento dessas crianças. Doutora, e qual alerta que você dá para os pais em relação ao câncer infanto-juvenil? O
primeiro alerta que eu queria dar é o seguinte, que você tem que falar sobre a doença para conseguir fazer diagnóstico. Então, procurar entender e conhecer, né, o câncer infanto-juvenil facilita muito para a gente que essa criança chegue em estágios precoces da doença e a gente consiga ter um sucesso maior nesse tratamento. Então, na percepção de persistência de sinais, sintomas, né, de persistência de alterações da saúde da criança ali durante um período, há necessidade da gente pensar nesse diagnóstico diferencial que é o câncer. Então, a criança ela deve ser acompanhada desde o nascimento, né, por um médico, seja um médico de saúde da família, seja um pediatra, para que conheça a história de saúde dessa criança e nas alterações persistentes, né, que seja levada essa ideia que pode ser um câncer infanto-juvenil e a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. Doutora, e qual a mensagem que você deixa para as crianças, adolescentes e até mesmo os familiares que estão enfrentando isso? A minha mensagem é o seguinte: quando a gente fala hoje em cura, as melhores estatísticas trazem uma boa chance de cura para essa criança. Então, nós temos hoje em torno de 80% a 90% de curar uma criança. Fazer diagnóstico precoce melhora essas estatísticas. Dar a ela a opção de um tratamento adequado melhora ainda mais as estatísticas. Então, apoiar essa causa, se envolver com ela, ter coragem, enfrentar de peito aberto, faz com que, apesar de ser um período bem difícil, né, que é o diagnóstico e tratamento, mas que a gente consiga ver o sorriso das crianças de novo no rosto, saudáveis, e que elas consigam crescer e serem adultos muito felizes, apesar de tudo que elas passaram. Então, na verdade, encarem de peito aberto, né, de alma leve, para que a gente consiga fazer o tratamento adequado dessas crianças. Doutora Sabrina, muito obrigada pela entrevista. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.